Olá, alunos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto de banco de dados, a SQL recuperação de dados. Vamos aqui continuar vendo os comandos que estão associados ao select para recuperar informações. Então, nós vimos aí o select from where, consulta de todas as colunas ou de apenas algumas colunas, consulta de informações de uma ou mais tabelas, o uso do where com os operadores relacionais e operadores lógicos, nas comparações que nós podemos fazer. E aqui nós vamos nos aprofundar mais em algumas especificidades que nós podemos colocar no comando select para poder recuperar aquilo que nós queremos. Tá? Nós vamos ver inicialmente uma breve revisão da teoria dos conjuntos para seguir em frente e vamos apresentar os comandos e como eles podem ser utilizados no nosso banco de dados empresa, que é o exemplo que é dado no livro. Então, inicialmente aqui a revisão das operações da teoria dos conjuntos. Nós temos 3 operações base sobre conjuntos. Imagine aí um conjunto A e um conjunto B, que tem determinados elementos. Eu estou exemplificando aqui alguns elementos que podem ter nos conjuntos A e B. Então, nós temos algumas operações. A união B, A interseção B e A menos B, ou a diferença entre os conjuntos A e B. Então, nós temos essas 3 operações: união, interseção e diferença. Tá? Então, o que basicamente são essas operações? A união B faz com que todos os elementos de A e B formem um novo conjunto. A união de todos os elementos de A e B, sem repetir os elementos. A gente vai ver algum exemplo aqui. Por exemplo, se o elemento E está nos 2 conjuntos, eu informo ele no novo conjunto apenas uma vez, não 2 vezes. Nós temos também aqui a interseção B. O que é isso? São os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, isso é a interseção. E aqui tanto faz eu dizer, a união B como B união A vai produzir o mesmo resultado. Aqui, tanto faz também eu dizer a interseção B ou B interseção A vai produzir o mesmo resultado. Na diferença, o que é isso? Por exemplo, se eu fizer A menos B, são todos os elementos de A que não estão no conjunto B. Tá? E se eu fizer B menos A, vai ser diferente. Não é a mesma coisa que A menos B. B menos A é todos os elementos de B que não estão no conjunto A. Certo? Então, isso aqui basicamente o significado dessas operações. Um exemplo aqui, pegando o conjunto A com os elementos A, B, C, D e E e o conjunto B com os elementos D, E e F, o que nós vamos ter? A união B vai ser todos os elementos de A com todos os elementos de B. Vai ser vão ser os elementos A, B, C, D, E e F. Esse é o resultado de A união B. O resultado de A interseção B será o quê? Será apenas os elementos D e E, que são os elementos que estão tanto em A quanto em B. Tá? Aqui uma representação utilizando os elementos entre chaves, dos conjuntos, e aqui a representação no diagrama de Venn. Tá? E se eu pegar A menos B, são todos os elementos de A que não estão em B. O A é esse primeiro círculo aqui. Então, o que está em A e não está em B? Apenas os elementos A, B e C. A, B e C não estão no conjunto B. E se eu fizer B menos A, o único elemento que não está em A aqui do conjunto B é o elemento F. Então, isso aqui é B menos A. Ok? Então, com isso aqui a gente consegue entender algumas operações que nós vamos ver aqui em SQL. Então, vamos lá, pessoal.
Imagine que nós queiramos fazer uma consulta em SQL para recuperar os salários de todos os funcionários. Só que nós sabemos que pode ter funcionários que ganham o mesmo salário, né? Então, quando nós fizermos apenas select salário from empresa.funcionário, pode vir para mim, né, uma tabela com apenas uma coluna, né, porque eu vou estar mostrando apenas o salário, né, e eu vou ter salários, né, duplicados na minha relação, porque vai ter muitos funcionários têm o mesmo salário, tá? Como é que eu faço para mostrar os salários sem repetir os dados, sem repetir aquelas tuplas que têm o mesmo valor? Então, você vai utilizar o comando select distinct, select espaço distinct. Então, você usa select espaço distinct, o atributo que você quer, ou os atributos que você quer, from empresa.funcionário, tá? Esse distinct ele verifica toda a tupla. Se eu colocar aqui, ó, CPF, salário, vírgula CPF, ele vai verificar se existe uma outra tupla que tenha também o mesmo valor para salário e CPF, tá? Se não tiver, ele vai mostrar, né, as duas linhas, as três linhas que tiverem repetidas, tá? Como não tem nenhum CPF repetido na tabela funcionário, ele vai mostrar todos os CPFs, né, com os seus salários, independente se eles ganham ou não o mesmo salário, tá? Porque ele não olha apenas uma coluna, ele olha todos os atributos, né, do retorno da minha consulta para poder determinar se mostra distinto ou não aquelas linhas, ok? Então, o distinct ele funciona para todas as colunas que eu estou colocando no meu select, não apenas para um atributo. E aí existem as operações da teoria dos conjuntos, né? Como nós fizemos uma revisão agora há pouco. Nós temos aqui os comandos união, diferença, que é chamado aqui de except, né, exceto alguma coisa, né, e intersect, tá? Palavras inglesas aqui para as operações, né, do SQL, da teoria dos conjuntos. Eles vão trabalhar com o quê? Com dois selects, né? Aqui nós vamos escrever dois selects que vão ser unidos por esses comandos aqui, ó, pelo comando união, pelo comando except e pelo comando intercept. As duas relações devem ter atributos do mesmo tipo, na mesma ordem, nas duas relações. Como assim? Eu vou ter um select união com outro select. Esses dois selects que eu colocar, eles vão ter que colocar atributos na sua projeção aqui, ó, em mesma quantidade. A ordem dos atributos tem que ter o mesmo tipo de dado. Certo? Então, mesma quantidade e o tipo de dado na mesma ordem. Não precisam ter o mesmo nome, as colunas, não precisam ser da mesma tabela, só precisam ter o mesmo tipo de dado e a mesma quantidade de colunas nos dois selects. Por padrão, os comandos união, except e intercept, quando faz a união dessas tabelas, né, eles não mostram linhas duplicadas. Se tiver linhas da primeira consulta que também existam nas linhas da segunda consulta, né, ele vai considerar apenas a primeira linha, né, a primeira tupla, tá? Utilizando aí a teoria dos conjuntos mesmos, que essas operações não permitem que o resultado, né, o conjunto resultado tenha elementos repetidos. Se eu quiser mostrar dados repetidos, eu vou usar os comandos union all de todos, né, de tudo, except all e intersect all, tá? Vamos ver aqui um exemplo, né, utilizando o nosso banco de dados, empresa. Ó, inicialmente, né, eu vou criar aqui, né, vou selecionar aqui o esquema que eu quero, que é o esquema empresa. Sim, eu removi as tabelas, tá, do meu esquema empresa para poder utilizar, né, aquele script que eu passei para vocês, tá? Eu vou criar tudo de uma vez com aqueles dados que tem no livro texto também. Então, aqui eu selecionei o esquema, Query Tool, vou procurar aqui o script, ó, vou primeiramente, né, o script de criação,
tá? O esquema empresa já está criado, então se eu executar esse primeiro comando aqui vai dar erro. Vou comentar, como é o comentário, traço, traço, tá? E eu dou um espaçozinho aqui, ó, e aí comentou esse comando. Aí tem um comando de criação da tabela funcionário, né? Da tabela departamento, da tabela localização DEP, que eu vou explicar como é que ela surgiu em outra aula, tabela projeto, trabalha em, dependente, alterações nas tabelas aqui, ó, para adicionar a chave estrangeira, e aí vai adicionando todas as chaves estrangeiras. Vou selecionar tudo e vou executar. Pronto, ó, feito com sucesso. Quando eu der vou aqui no esquema empresa, vou dar um refresh. Vou ver aqui as tabelas, e aqui estão todas as tabelas criadas, tá? Só não estão com dados ainda. Então, vou abrir agora, né? Não vou salvar as alterações que eu fiz aqui, que já está salvo, né? Vou aqui descartar essa mudança? Sim, vou descartar essas mudanças que eu fiz aqui, porque já está salvo lá, e eu não quero que as mudanças fiquem no meu arquivo. Vou aqui, ó, selecionar o script, né? Empresa de inserção, né, o segundo script. Selecionei, então tem aqui todos os inserts nas tabelas funcionário, departamento, atualização em funcionário para colocar o departamento e o supervisor de cada funcionário, o DNR e o CPF. Aqui o ERI, na verdade, né, o supervisor já está inserido. Aqui eu estou dando o update nas tabelas na tabela funcionária em cada funcionário, colocando o seu departamento de lotação, né? O insert na localização DEP, no projeto, no trabalha o dependente, então tem todos os inserts aqui. Vou selecionar tudo e vou executar todos esses comandos. Pronto, executado com sucesso, tá? Vou fechar aqui, ó, esse meu Query Tool, tá bom? Vou dar um refreshzinho aqui, só para poder garantir que todas as alterações realizadas vão ser apresentadas para mim aqui nessa abazinha aqui esquerda, tá? Ok, então eu vou vir aqui abrir Query Tool novamente, e aqui eu posso ver, né, select asterisco from empresa ponto funcionário, né, sem um R aqui, eu vou executar F5, e aqui tem todos os funcionários que eu cadastrei, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a telazinha, né? Pronto, tem aqui todos os funcionários que eu cadastrei conforme está no livro, para facilitar aqui até os exemplos com o livro texto, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Vou fazer aquele exemplo ali, né, do Distinct, tá? Vamos ver aqui se tem funcionários que recebem o mesmo salário, aqui só para ver a distinção, se vai ter distinção ou não no início. Ó, nós temos aqui alguns funcionários que recebem 25 mil, né? Nós temos aqui, ó, vamos aqui fazer o select, ó, do salário já, pronto, aqui, ó, 25 mil, quem é? Pronto, vamos fazer aqui, ó, nome e salário, quem é que ganha 25 mil? Pronto, ó. Vamos fazer aqui, tem a Alice, tem o André e tem a Joyce, eles ganham 25 mil por ano, tá? Então, se eu colocar o Distinct aqui, ó, veja que eu tenho aqui, quantos resultados? 8 resultados. Vamos colocar o comando Distinct. Pronto. Se eu colocar o comando Distinct aqui, ó, vai continuar vindo os 8 funcionários. Por quê? Porque ele vai fazer distinção, ele vai fazer a combinação nome e salário e ver se essa combinação se repete em algum lugar para tirar a diferença. Como não se repete, essa combinação continua mostrando os 8 resultados. Agora eu vou tirar o nome, né? Vou fazer select distinct apenas salário. E agora, ó, vieram 6 resultados, tá? Dos 3 repetidos que tinha, ele vai mostrar apenas uma vez. Então, se tinha 8, vão vir apenas 6 elementos. Está vindo 25 mil agora apenas uma vez. Então, esse é o funcionamento do comando Distinct. Beleza. Agora, eu quero fazer o seguinte,
né, eu quero mostrar o nome do funcionário. Vou trabalhar agora os comandos lá dos conjuntos. O nome do funcionário e o número do departamento desse funcionário. Beleza. Então tá aí, ó. E eu vou mostrar, né, eu vou fazer um ERI aqui qualquer, o ERI DNR igual a 5, do departamento de número 5. Então tá aqui, ó, 4 funcionários no departamento de número 5. E aí eu quero fazer uma união aqui qualquer, não vai fazer muito sentido aqui, é só para exemplificar. E eu quero mostrar também o nome do departamento, o número do departamento, tá certo? Da tabela departamento, eu quero mostrar tudo. Se eu selecionar só esse comando aqui, ó, deixa eu fazer aqui a parte, tá? Fazer aqui embaixo. Se eu executar esse comando aqui, ó, vai vir todos os departamentos que tem na minha empresa, que são apenas 3, pesquisa, administração e matriz. Já vejo aqui que o número do departamento 5 corresponde à pesquisa, tá? Vou comentar isso aqui. E eu vou fazer essa união entre essas duas consultas. Eu quero o resultado da primeira consulta junto com o resultado da segunda consulta. Então, eu faço uma união, tá? Então, ó, executei aqui, ó. Aí veio os dados, não tinha 4 na primeira consulta e 3 na segunda consulta, agora vai vir 7 elementos, ó. Matriz 1, administração 4, Fernando 5, João 5, pesquisa 5, Ronaldo 5, Joyce 5. Veja que ele misturou, né, as linhas do funcionário com as linhas do departamento, tá? Então veio a união das duas tabelas, tá certo? Misturou aqui as tuplas. Veja que ele deu o nome das colunas como sendo o nome das colunas da primeira relação, da tabela funcionário. Então, aqui eu colocou pnome e DNR, porque são os nomes das colunas da tabela funcionário. E aí, só preencher com as tuplas das duas tabelas. Se você quiser mudar o nome das colunas, é só colocar as primeira coluna, por exemplo, aqui, ó. Só colocar o comando as e o nome que você quer. As segunda coluna, tá? E aí você altera o nome da coluna. Ó, o resultado, ó, primeira coluna, segunda coluna. Essa alteração apenas ocorre na memória, né, no resultado que você vai ter agora nesta consulta aqui. Ok. Agora vamos pegar o exemplo ali do slide e ver usos interessantes aqui do comando união. Se eu colocar aqui intersect e except aqui, não vai fazer sentido, porque não vai ter nenhuma combinação dessas duas tabelas aqui, tá? Vamos ver alguns exemplos. Deixa eu mostrar aqui um pequeno exemplo. Eu quero mostrar o nome do funcionário, o CPF e o nome do funcionário. Ah, não, antes disso, olha só. Imagine que eu tire, né, para mostrar um erro aqui, ó. Eu tenho 2 colunas na primeira consulta e estou mostrando apenas uma coluna na segunda consulta. Isso aqui vai dar errado, porque tem que ter a mesma quantidade de colunas. Aqui, ó, cada união, né, deve ter o mesmo número de colunas, tá? Então, tem que ter o mesmo número de colunas. E suponha aqui, ó, que eu faça invertido. Primeiro o denúmero e segundo o denome. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, vai dar erro também. Por quê? Porque a primeira coluna na primeira consulta é um vachar e a primeira coluna na segunda consulta é um inteiro. Então, não dá certo combinar vachar com inteiro no resultado, tá? Então, tem que ser os mesmos tipos de dados na mesma ordem, tá certo? Então, aqui, ó, denome com denúmero, agora sim vai funcionar. Ok. Então, vamos agora, pessoal, fazer um exemplozinho aqui mais interessante, tá? Eu quero fazer a união dos funcionários que trabalham no departamento de número 5 com a união dos supervisores de funcionários do departamento 5. Vamos ver como é que fica essa consulta aqui, ó. Então,
nós temos aqui essa primeira consulta, né, já pronta, né, o CPF do funcionário, o nome do funcionário que trabalha no departamento 5, e vamos agora mostrar o CPF do funcionário e o nome do funcionário, né, que é supervisor. Então vamos lá, funcionário S, tá? Deixa eu pular aqui um pouquinho para organizar melhor aqui meu comando, tá? S, funcionário, empresa, né? Empresa, ponto, funcionário, SF, tá? Que vai ser o funcionário, para indicar, né, que os funcionários que são supervisores, eu tenho que juntar as tabelas novamente aqui de forma recursiva, tá? Então, onde o CPF do funcionário S é igual a o CPF supervisor no funcionário F, ou seja, o S é supervisor de F em algum momento, tá? E o DNR do funcionário F, tá, é igual a 5. Eu quero juntar os funcionários do departamento 5 com os supervisores do departamento de número 5. Então, vamos fazer essas consultas à parte aqui para ver o que eles vão me dar, tá? Os funcionários que estão lotados no departamento 5 são quem? Vamos ver aqui o resultado. Fernando, João, Ronaldo e Joyce, né? Fernando, João, Ronaldo e Joyce. Se eu pegar a segunda consulta aqui, ó, o que ele vai me retornar? Que supervisores são esses? Assim, tem que fazer aqui, como são os mesmos atributos, tem que diferenciar. Eu quero o nome do supervisor e o nome do supervisor. Vou usar um apelidozinho aqui, S. Vamos ver o que esse segundo resultado aqui vai me retornar. Vamos ver. Vai retornar Jorge e Fernando. Lembre que a primeira consulta retornou Fernando, Ronaldo, Joyce e outro lá, que eu não estou lembrado agora. E não tinha retornado o Jorge, não é isso? Mas aqui pegou o Fernando também. Então, o Fernando está nos dois, nas duas consultas, menos o Jorge, tá? Jorge é o supervisorzão aí da empresa, tá? Se eu fizer a união dessas duas consultas, é para me retornar quantos elementos? A primeira consulta tem 4, a segunda consulta, né, se eu pegar de forma distinta aqui, me retornou 4, mas distintamente são apenas 2, né? Se eu colocar um distinct aqui, ó, aqui nessa consulta de exemplo que eu fiz para retornar apenas o supervisor do departamento 5, vamos ver aqui. Então, tem 2. Então, 4 elementos da primeira consulta com 2 elementos da segunda consulta são 6 elementos, só que um se repete, né? Então, dos 6 é para vir apenas 5 elementos, porque o comando union não vai mostrar de forma repetida. Então, se eu fizer essa união das duas consultas, olha só aqui, ó, veio 5 linhas, João, Fernando, Joyce, Ronaldo e o Jorge, né, que é o elemento adicional. O Fernando está nas duas consultas, ele é tanto funcionário do departamento 5, lotado no departamento 5, né, como ele é supervisor de alguém do departamento 5. Tá? O Jorge está lotado aí na matriz, se você olhar os dados que estão na tabela, ok? Então, essa é a união. Se eu quiser mostrar os elementos mesmo repetindo, eu coloco union all, né? All, né? Union all. Vou executar essa union all, agora veio 8 elementos, tá? Vai mostrar o Fernando aqui várias vezes, né? Porque o Fernando, além de estar lotado, ele é supervisor de 3 funcionários aí no departamento 5. Então, ele vai mostrar todas as vezes, né? Lembra que a consulta me retornava, a segunda consulta me retornava 4 tuplas sem colocar o distinct, então 4 com 4 aí vem 8, né? 4 elementos da primeira consulta, 4 elementos da segunda consulta, né? Mostrou de forma repetida, tá? Pode ser que tenha utilidade esse union all em algum momento, em alguma situação que você pode detectar aí na sua vida profissional, tá? Então, esse é o union. Beleza. Aí você quer, não, agora eu quero
os funcionários que trabalham no departamento 5 e que são supervisores do departamento 5. Então, você vai usar qual comando? O comando intersect. Então, é para ver quem? Quem é tanto funcionário do departamento 5 como supervisor do departamento 5? Ah, é o Fernando. Então, essa consulta aqui tem que mostrar apenas o Fernando. Vamos ver? Vamos ver se veio só apenas o Fernando. Aí, ó. Só uma linha retornada, apenas o Fernando. Ah, eu quero pegar todos os funcionários que trabalham no departamento 5 e não são supervisores. Então, isso aí é a diferença. Todos que estão no A e não estão no B. Então, except. Vamos ver aqui se vai vir só 3 elementos sem o Fernando. Olha só. Vamos ver aqui, ó, só 3 linhas. Subir mais um pouquinho aqui, ó. Mas está aqui, ó, Ronaldo, Joyce e João. Apenas esses 3 elementos sem o Fernando. E você pode fazer o contrário, né? O inverso. Né? Todos os que são supervisores e não são funcionários. Que é para vir apenas quem? O Jorge. Né? Deixa eu fazer aqui ao contrário. Né? Ó, supervisores do departamento 5, except o funcionário do departamento 5. Fiz ao contrário aqui, ó, vou executar. Veio apenas aqui, ó, uma linha. E aí veio o Jorge, tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo aqui, ó. Que aí são exemplos mais práticos aqui, né, de como eu posso fazer um relatório, por exemplo, utilizando os comandos union, except e intercept. Ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Então, aqui tem um outro exemplo aqui do comando union, né, um pouco mais complexo. Ele vai mostrar o número do projeto, né, dos funcionários que estão, que são gerentes do departamento e tem o sobrenome Silva. E ele vai fazer essa união com o primeiro que vai vir o número de projeto de gerentes que tem o sobrenome Silva. E o segundo vai mostrar funcionários que trabalham num projeto e esses funcionários têm o sobrenome Silva. Depois vocês dão uma estudada aí nessa consulta aqui para entender bem o que ele vai vir de resultado. Ok. Pessoal, muitas vezes, né, nós precisamos mostrar uma consulta de forma ordenada, um resultado de forma ordenada. Né? Até agora nós vimos aí em qualquer ordem, não está em ordem alfabética, não está em ordem de salário, não está em ordem de nada. Então, como é que nós podemos ordenar o resultado de uma consulta? Utilizando o comando order by. Tá? Order by. Então, ó, como é que eu posso fazer aqui? Ó? Esse exemplo aqui, ó, mostra os funcionários que são gerentes de departamento e o projeto que esses funcionários e os projetos do departamento que esse funcionário é gerente, tá? Veja aqui, ó, select F asterisco, né, todos os dados do funcionário, número do projeto, né, das tabelas, projeto, departamento e funcionário, quando o número do projeto é igual ao número do o departamento do projeto está ligado ao departamento, né? Então, no caso aqui, os projetos do departamento e os gerentes daquele departamento quando esse funcionário tem o sobrenome Silva. E aí estou ordenando o resultado pelo nome do funcionário e o número do projeto. Tá? Então, é o comando order by. Por padrão, a ordem que é apresentada é de forma crescente, ou em ordem alfabética, ou em ordem numérica, ou em ordem de data, da menor para a maior data, por exemplo. Tá? Se eu quiser especificar em ordem decrescente, né, eu complemento o comando order by, né, com a palavra desk. E para especificar de forma crescente, que já é o padrão, tem o comando aqui ASCII. Mas vai ficar na seguinte forma: order by, o atributo que eu quero ordenar, ASCII. Tá? Mais de um atributo, professor, vírgula, o outro atributo. Certo? Não, eu quero o nome do funcionário em forma crescente e o número do projeto de forma decrescente. Então, order by, f.nome ASCII, vírgula, p.prognúmero desk. Então, vai ser nome em forma ascendente e o prognúmero em forma descendente, tá? Ou decrescente, ok? E o ponto e vírgula.
Vamos aqui ver, né, como vai funcionar aqui nos nossos exemplos. Utilizando aqui a primeira consulta, eu vou voltar aqui o union, tá? E aí vamos ver o resultado aqui que está vindo, tá? Pronto. Então, ó, veio o João, o Fernando, a Joyce, o Ronaldo e o Jorge. Veja que não está em ordem alfabética. Eu quero de nome nem de CPF até que veio aqui, mas por coincidência, tá? Mas não é porque a chave primária, às vezes a chave primária está ordenada, né? O banco de dados já deixa ordenada na chave primária para poder facilitar as consultas, tá? Mas está aqui o resultado. Beleza. Tem esse resultado aqui. Eu quero ordenar esse resultado. Só que para ordenar uma união vai ser um pouquinho mais complicada, tá? Vou pegar apenas uma das consultas. Essa primeira consulta aqui, ó, só para dar como exemplo. Já eu faço a ordenação na união. Essa primeira consulta aqui dos funcionários que trabalham no departamento 5, né, vai me retornar 4 resultados. Eu quero ordenar esse resultado pelo nome. Como é que eu faço? Né? Eu coloco depois do where, ele sempre vai vir depois do where. Se não tiver o where, vai vir depois do from. Então, order by, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Order by pnome. Né? Então, quando eu executar essa consulta aqui, ó, vai vir em ordem alfabética Fernando, João, Joyce e Ronaldo. Quero em ordem decrescente. Né? Então, order by pnome desk. Vamos ver agora. Ó, veio primeiro o Ronaldo, depois a Joyce, depois o João, depois o Fernando. Eu quero o nome, quero o salário também desses funcionários. E eu quero, vamos mostrar isso aqui primeiro, né? Vamos ver aqui. Cobrindo aqui um pouquinho, pronto, ó. 38 mil, 25 mil, 30 mil e 40 mil. Eu quero ordenado não mais pelo nome, eu quero ordenado pelo salário de forma crescente. Vou especificar, mas já é o padrão, não precisaria colocar. Então, ó, 25, 30, etc. aí, na ordem. Não vou especificar aqui o número do departamento. Vou colocar tudo aqui, ó, todos os funcionários. Aí você vai ver que existem, né, alguns funcionários que têm salário repetido. E veja que pelo nome não está na ordem alfabética, porque tem aqui André e Alice, era para vir primeiro a Alice do que o André. Então você pode falar, quero o salário na ordem decrescente e o pnome também na forma decrescente, tá? Então se você fizer isso, ó, ele primeiro vai ordenar pelo salário e o resultado vai ordenar pelo nome, né, mantendo a ordem do salário, tá? Então aí veio primeiro a Alice, depois o André e depois a Joyce. Então você pode fazer essa combinação, tá? Para mim ordenar uma união, vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas vamos aqui mostrar, se eu fizer aqui order by s.pnome, tá? Porque é o seguinte, o order by ele vai vir sobre a consulta imediatamente próxima a ele. Para mim fazer o order by sobre toda a união, eu tenho que fazer um select à parte, asterisco, abrir um select, né? Perdão, abrir parêntese, sobre toda a união, e depois fazer o order by, utilizando como atributo aqui o resultado desta união. Veja que eu coloquei entre parênteses toda a consulta, vou fazer um select sobre o resultado da união e dar um order by no final, tá? E aí, tem que ter o from, select asterisco from, todo esse resultado, tá? Vou fazer aqui o resultado. Faltou também dar um nome para o meu resultado. Eu tenho que dar um sobre o resultado. União func, né? Vamos ver aqui o que vai vir. Pronto, agora sim veio o resultado ordenado. Veja que foi um pouquinho mais complicado fazer o order by sobre o resultado da união. Select asterisco from
o resultado da união, que vai me retornar uma tabela temporária, dou um nome a esse resultado, né, que chamei as união func, e depois dou o order by pelo nome. É a mesma lógica fazer um ARE sobre o resultado. Eu também posso fazer aqui um ARE sobre esse resultado, união func aqui que eu fiz, tá? Como eu dei o order by, ó, olha só o resultado, ó, ordenado pelo nome, ó, Fernando, João, Joyce e Jorge, tá? Então aqui é um exemplo também um pouco mais complexo de order by sobre um outro resultado, no caso aqui uma união, tá? Voltando ao nosso assunto, beleza? E aí, pessoal, nós temos também um comando para trabalhar sobre baixar, né, sobre cadeia de caracteres, sobre strings aí do meu select. Veja que utilizando apenas o comando igual, nós comparamos um texto e ver se o texto completo é igual a um outro texto. Mas você pode comparar partes do texto, né, utilizando o comando like. O comando like é utilizado sempre no UR, tá? Então, veja só, eu quero comparar o endereço, mas se eu fazer endereço igual a São Paulo, não vai ter como, né? Porque todos os meus funcionários têm lá rua, não sei o quê, do bairro, não sei o quê, da cidade tal, então não tem como comparar a endereço igual a São Paulo, né? Não vai vir nenhum resultado no nosso caso aqui. Se fosse cidade, pode ser que viria. Então, eu quero verificar aqueles funcionários cujo endereço, né, tem a palavra São Paulo no texto, ou no caso de São Paulo, SP no texto. Como é que eu faço isso? Então, ó, o endereço like, né, abre e fecha aspas simples, e aí eu coloco esse coringazinho aqui, que é 1%, ó, 1%. Se eu quiser verificar a palavra São Paulo, espaço SP em qualquer lugar no texto, eu coloco esse % no início e esse % no final, que vai indicar o quê? Ó, em qualquer lugar do texto do endereço ali dos funcionários, procure pela palavra São Paulo, SP. Se tiver, me retorne, tá? Vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos ver esse exemplo sendo executado aqui para o final aqui do meu query tool, né? Ó, select asterisco from empresa.funcionário UR endereço. Se eu colocar aqui igual, ó, São Paulo, SP, será que vem alguém? Não vai vir ninguém porque não tem ninguém cujo texto do endereço é isso aqui, né? Está aqui, ó, 0 linhas afetadas, não tem ninguém. Eu quero like, então. Like, São Paulo SP. Se eu fizer desse jeito, vai vir alguém? Não, porque como eu não coloquei o coringa, né, o porcentozinho ali, ele vai procurar, o like vai se comportar como igual, tá? Eu quero que antes do texto possa ser qualquer coisa, no final do texto possa ser qualquer coisa, 1%, mas em algum lugar tem isso aqui. Vamos ver se tem alguém. Ó, agora tem 5 linhas no meu resultado. Viu? Ó? Então, ó, o Jorge, o Fernando, o João, a Joyce e o André tem no endereço, ó, vamos aumentar aqui a coluna de endereço. Em algum momento, ó, São Paulo, SP, ó, tá vendo aqui? Ó, em algum momento tem São Paulo, SP. Vamos procurar aqui, ó, tem a Horto no meio em algum lugar, né? Like, alguma coisa, Horto, tá? Vamos ver aqui, ó, veio o Jorge, né? Que tem lá Rua do Horto. Beleza? Se eu colocar minúsculo, vai dar errado, pessoal, porque ele vai comparar maiúsculas com minúsculas, né, no texto, tá? O comando like vai comparar maiúsculas e minúsculas no texto. Eu quero alguém que comece com a palavra São Paulo e depois no final possa ter qualquer coisa. Deixa eu ver se vai ter alguém. Não vai ter ninguém. Eu quero que tenha alguma coisa no início e termine com a palavra São Paulo, SP. Vai ter alguém? Vai ter aí 5 linhas. Quero alguém que comece com rua, né, para não vir ninguém que more numa avenida e tenha qualquer coisa no final, né? Deixa eu executar aqui, aí vai vir aqui 6 resultados, né? Ó, rua, né, etc, etc aí, ó, todos que vêm com esse resultado.
Beleza? Então esse é o comando like, né? Ó, só variando aí, ó, o porcento. E aqui tem um último exemplo onde eu posso fazer o seguinte, ó, eu quero um endereço que no início tenha qualquer coisa, tenha a palavra ação, tenha qualquer coisa no meio, depois tenha a palavra, as letras SP e depois termine com porcento. Então ele vai verificar desta forma, alguém que tenha em algum momento a palavra ação, qualquer coisa e as letras SP e depois qualquer coisa no texto, tá? Lembrando que esse porcento vai substituir 0 ou mais caracteres. Eu posso também, pessoal, fazer o like com underline. Principalmente isso aqui vai ser útil para datas, né? Eu posso fazer aqui, ó, where, data de nascimento, like, né? Aí eu coloco aqui, ó, tenha um número qualquer, outro número qualquer. Aqui vai ter um 5. Como o formato de data é ano, mês e dia, então eu estou sabendo aqui que é em alguém da década de 50 de algum ano. Ó. Então, ó, algum ano qualquer, né, milhar qualquer, centena qualquer, a dezena vai ser 5 do ano e vai ter uma unidade qualquer, traço, mês qualquer, traço, dia qualquer. Tá? Então, eu posso verificar aqueles que tem a data de nascimento na década de 50, tá? Professor, e se eu quiser procurar por 15%, por exemplo, como é que eu faço o uso? Então, você usa o caractere escape barra, no caso aqui, like 15%, né? Então, 15 barra por cento. Então, ele não vai verificar o que tenha por cento, qualquer coisa depois do 15%, né? Se eu quiser qualquer coisa depois do 15%, tem que colocar um outro por cento aqui, viu? E no caso da aspas, né, como é que eu faço para verificar alguém que tem um nome, por exemplo, Conde Deu, tá? Então você coloca aqui, ó, a aspa simples 2 vezes. Não aqui não é aspa dupla, viu, pessoal? É aspa simples 2 vezes, tá? Aqui um exemplozinho aqui, ó. Se eu colocar aqui a aspazinha aqui, ó, vai ficar preto aqui, tá vendo? Ó? Se eu colocar aspas 2 vezes, então ele vai considerar que eu estou pesquisando por R aspa UA, tá? Então isso aqui é a forma de pesquisar nome que tenha aspas simples. Se eu quiser concatenar, pessoal, isso aqui só funciona no Postgre, viu? No MySQL não funciona desta forma. MySQL tem uma função chamada concat. Para me concatenar no Postgre, eu utilizo o //, né? Por exemplo, aqui eu quero que o meu resultado aqui, ó, tenha pnome e o nome, né? Se eu fizer desse jeito aqui, vai vir 2 colunas, pnome e o nome. Eu quero concatenar, mostrando um espaçozinho, né? Quero que venha esse atributo numa coluna só, né? Nome, espaço, último nome. Então, eu utilizo o comando //. E aí, ó, vai vir, ó, Jorge, Brita, etc. Veja que o nome da coluna está com interrogação. Como é que eu faço para dar um nome para essa coluna aqui de resultado? Então, parênteses, no resultado que eu quero mudar o nome que está concatenando aqui, nome, sobrenome. Tá? E aí vou, ó, nome e sobrenome. Então, é essa forma aqui que eu dou, eu faço com que tenha um novo nome na minha coluna que eu estou modificando, tá? Posso ter cálculos aqui, certo? Posso pegar aqui, ó, outro exemplozinho aqui, ó, vírgula. Eu quero, para essas pessoas aqui, mostrar o seu salário e pegar esse salário e ver como é que fica aumentando 30% no seu salário. Então, salário vezes 1.3 é novo salário. Então, posso fazer esse tipo de cálculo aqui também com SQL, ó, comparando. Ó, o Jorge Brito, ele tem 55 mil. Se eu aumentar 35% no seu salário, vai aumentar para 71.500, né? E aí vai para cada um, tá? Então, isso aqui eu posso fazer também com SQL. Ok. Eu quero verificar, ó, o uso de comandos aritméticos, mais, menos, vezes e a barrazinha para a divisão.
eu quero verificar se a data de nascimento está entre uma data e outra, ou se o salário está entre um e outro. Então, eu posso usar o comando between, tá? Between, entre, né? Que está no intervalo. Né? Então, veja aqui, ó, where data de nascimento entre 1 de janeiro de 70 e 31 de dezembro de 2000. Né? É a mesma coisa que eu escrever data nasce maior ou igual a 1 de janeiro de 70 e data nasce menor ou igual a 31 de dezembro de 2000. Veja que esse segundo comando aqui, ó, faz com que eu repita a data nasce duas vezes, ó, e utilize os operadores maior ou igual e menor ou igual. Tá? Já o comando between, tá? Eu não preciso repetir a data nasce mais de uma vez, basta data nasce entre esses dois dados aqui, ó. E aí, esse between já faz o maior ou igual e o menor ou igual. Do mesmo jeito aqui com o salário, ó. Salário between 20 mil entre 30 mil. É a mesma coisa que eu escrever, salário maior ou igual a 20 mil entre salário menor ou igual a 30 mil. Vamos fazer o exemplo aqui do salário, né? Você pode usar tanto para números quanto para datas. Então, ó, select, pnome, salário, from empresa.funcionário, quando, ou onde, né, perdão, where, onde, salário maior ou igual a 20 mil, and salário menor ou igual a 30 mil. Quando eu faço essa consulta aqui, veja só, vai vir 4 resultados, tá? Vou pegar essa mesma coisa e usar o comando between, tá? Que é mais simples. Então, salário between, são dois S, pronto, 20 mil e 30 mil, ó. Ele ajuda eu a escrever menos, né? Aí, ó, mesmo resultado, tá? João, Alice, Joyce e André. Tá? Então, eu posso usar isso tanto para números quanto para data. Lembrando que na data eu tenho que colocar aspas simples no valor. Beleza? Bom, pessoal, então isso aqui são comandos adicionais aqui no where do select from where, né? E também nós vimos aqui o uso do union, intercept e except, tá? Então, essa aula é isso, então bons exercícios, bons estudos aí, vamos treinar para poder esses comandos ficar fixo na sua mente aí, você trabalhar de forma desenrolada com esses comandos. Então, pessoal, façam os exercícios na sala de aula virtual, treinem, e qualquer dúvida também comunique, né, pelo Google Sala de Aula, para que a gente possa caminhar de forma desenrolada aqui na disciplina. Tá? Na próxima aula nós vamos ver aí o mapeamento do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. Vamos ver como é que surgiram essas tabelas a mais aí, né, que nós criamos nesta aula. Então, bons estudos e até a próxima.